Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui na capital amazonense com um clima menos chuvoso, porque estamos passando naquela transição do período chuvoso para o período que vem aí, que é de muito calor. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, dando continuidade ao assunto da semana passada. Os filhos de Eva e a semente de promessa, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 1, 2 e 25. Vamos à leitura. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Amados irmãos, é um prazer falarmos a respeito dos filhos de Eva. Abordaremos a importância de cada um para a humanidade à luz das Escrituras. Vamos estruturar a pregação de forma clara, bíblica e edificante. Eu diria a você que Eva, a primeira mulher criada por Deus, foi chamada de mãe de todos os viventes. Encontra-se lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Através dela, Deus daria continuidade à raça humana, mesmo após a queda no Éden. Seus filhos foram apenas figuras históricas, mas personagens que carregaram lições espirituais profundas. Nesta mensagem, nós vamos examinar cuidadosamente, tratar a respeito dos filhos de Eva, destacando o seguinte: quem foram eles? Eva teve mais do que 3 filhos, mas nós só vamos falar de Caim, Abel e Sete. O que representam a espiritualidade? Como Sete prefigura a continuidade da promessa messiânica. Caim, o filho do orgulho e da rebeldia. Vamos falar um pouco a respeito desse orgulho e dessa rebeldia que se encontra-se lá em Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Caim foi o primogênito de Eva. Seu nome significa adquirido ou possuído, e há indícios de que Eva talvez tenha pensado que ele fosse o cumprimento da promessa que se encontra-se lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mas a expectativa de Eva foi frustrada. Caim, ele ofereceu um sacrifício sem fé e sem obediência. Sua atitude, ela revela o coração de um homem que quer servir a Deus do seu jeito, do seu próprio jeito. Quando rejeitado, ele ficou extremamente irado, ficou zangado e matou seu irmão Abel, revelando o pecado que já dominava a sua natureza. Mas existe uma outra coisa. Ele está representando o caminho do orgulho e da religião sem obediência. Então você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas Caim, ele tem uma lição para nos apresentar. O homem sem arrependimento segue seu caminho, considerado o filho do orgulho e da rebeldia.
Mas agora nós vamos passar para o outro filho de Eva, que é o chamado Abel, o filho da fé e da obediência. Lá nós podemos encontrar tudo isso descrito em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Assim também como em Gênesis 4, versículos de 2 ao 8. Então, Abel é o segundo filho de Eva. Seu nome significa vapor ou transitoriedade, refletindo a brevidade da sua vida. E o que ele fez? Ele ofereceu a Deus o melhor rebanho e com fé. Seu sacrifício agradou a Deus, revelando um coração justo. Morreu injustamente, sendo o primeiro mártir da história, um exemplo de adoração sincera. Mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos ensina que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Mas para tudo isso também tem uma lição. E essa lição Abel nos traz e nos diz: a verdadeira adoração exige fé, entrega e obediência. Mesmo que o mundo nos rejeite, Deus honra os que os honram, o buscam de todo o coração. Bem, agora falaremos a respeito de Sete, o terceiro filho de Eva, considerado o filho da esperança restaurada, que encontra-se também no livro de Gênesis, capítulos 4, versículos 25 e 26 e capítulos 5, de 3 ao 8. Após a tragédia de Abel e a maldição sobre Caim, Eva teve esse outro filho que se chamou Sete, cujo nome significa compensação ou substituto, que está lá em Gênesis, capítulo 4, 25. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim o matou. Sete, ele representa a continuidade da linhagem piedosa, aquela da qual viria o Messias, cumprimento à promessa de Gênesis. Foi o pai de uma linhagem piedosa. Dele veio a descendência que invoca o nome do Senhor. Sua genealogia é destacada, vamos dizer assim, em Gênesis capítulo 5. E da sua linhagem vieram Enoque, Noé, Abraão, Davi e, por fim, Jesus. Isso você pode encontrar lá em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Então, continuando, qual a importância de Sete? Eu vou falar para você aqui em 3 momentos. Podemos dizer que ele é um restaurador da esperança. Após a queda e a morte de Abel, Sete, ele foi um símbolo da fidelidade de Deus em manter sua promessa. Ele foi o pai de uma linhagem santa. Através dele, vemos verdadeiros homens de fé que buscaram a Deus e representaram a adoração verdadeira. Antecessor do Messias, podemos dizer que ele é considerado. A genealogia de Jesus, em Lucas 3, traça sua descendência até Sete e Adão, provando a fidelidade de Deus. Mas para tudo isso e todos esses momentos, para tudo nós temos uma lição e aprendemos. E veja o que Sete nos deixou. Mesmo quando tudo isso parece perdido, que Deus faz? Levanta uma nova geração que busca o seu nome. Em meio ao pecado, há uma linhagem de fé que não se rende. E, portanto, amados irmãos, vocês conheceram a vida de cada um dos filhos de Eva. Mas é bom lembrar que Eva não só teve
esses 3 filhos, ela teve alguns mais. E assim, amados, nós concluímos a mãe da promessa e os filhos do destino. Eva teve outros filhos e filhas, conforme já demonstrei a você, mas os 3 que mencionamos nos mostram 3 caminhos distintos. E quais foram esses caminhos que eles tomaram? Caim, ele tomou o caminho do orgulho e da rejeição. Abel tomou o caminho da fé e do sacrifício. 7, o caminho da esperança e da promessa. Somos chamados a ser como Abel, oferecendo a Deus o melhor com fé e pureza de coração. Precisamos rejeitar o espírito de Caim, religião sem arrependimento. Devemos, sim, andar como os filhos de Sete, invocando o nome do Senhor com fidelidade em tempos difíceis. Mas, enfim, assim como Deus restaurou Eva com o nascimento de Sete, Deus deseja restaurar você também, ainda que haja perda, pecado ou destruição no passado. Ele continua levantando sementes de fé. Você pode fazer parte dessa linhagem de fé, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Amém?